Chegou a hora de mais uma aula de história. O tema da videoaula é Reforma Protestante. Melhor seria reformas protestantes no plural, porque se trata de um movimento religioso, então também chamado de reformas religiosas, que não foi único. Eu tenho a reforma luterana, a reforma calvinista, a anglicana e a própria reforma católica. Trata-se de um movimento religioso, de um processo interno para a Igreja Católica, um momento tenso, um momento difícil em que a Igreja Católica vai receber muitas críticas, vai ser bastante questionada por pessoas de dentro da Igreja. E a grande consequência desse processo interno, né, desse enfrentamento dessas críticas que a Igreja Católica vai passar, vai ser o racha da cristandade. Mais uma vez, sim, pela segunda vez, os cristãos estarão se dividindo. Essa é a segunda vez. A primeira aconteceu exatamente no ano de 1054, quando aconteceu o chamado Cisma do Oriente. E a Igreja Católica se dividiu em duas: Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Católica Ortodoxa. Essa divisão permanece até os dias de hoje. Nós temos dois tipos, vamos dizer assim, de catolicismo. Aqui então, na Europa Ocidental, no século XVI, o segundo racha da cristandade, a segunda vez que os cristãos vão se dividir. E aí vão surgir novas religiões cristãs, né, com outros princípios, com outros dogmas, e por isso a gente fala que é um racha da cristandade. Embora seja um movimento religioso, por isso a gente chama de reformas religiosas também, o Lutero, que é o cara que começa esse processo, que é o líder da reforma luterana, era um padre, para comprovar que se trata de um movimento religioso dentro da igreja. Sim, embora foi um movimento interno, as críticas são internas e a igreja precisa encarar essas críticas e resolver, né, o que ela vai fazer com isso tudo que está acontecendo. Nós não podemos considerar as reformas protestantes como um movimento limitado à esfera religiosa. Não. Existem consequências para além do surgimento de novas igrejas, de nova religião, né? Existem consequências políticas, existem consequências econômicas e até precisamos lembrar disso aqui, ó. Encaixa isso. É mais que religião pura, é mais que um movimento religioso, não só nas consequências, no próprio desenrolar do processo, porque as reformas protestantes estão encaixadas num momento de transição. A Idade Média, se a gente considerar apenas o ano, né, a cronologia, o ano exato, a Idade Média já acabou. Mas a gente sabe que uma fase não termina de uma hora para outra, existe um processo, a noção de processo em história é muito cara. Então vamos pensar, Lutero fez o que fez em 1517, cronologicamente a Idade Média já acabou, mas alguns vestígios da Idade Média ainda existem. Mas aí a reforma protestante ou as reformas protestantes acabam se inserindo nesse processo de transição, de finalização da Idade Média e passagem para a Idade Moderna. Outros processos não religiosos estão nessa lista junto com as reformas protestantes, como movimentos precursores, antecedentes a esse movimento. A própria crise feudal, o próprio renascimento, que já começa a trazer críticas para a igreja, que já troca o teocentrismo pelo antropocentrismo, que já foca no uso da razão, isso já é um precursor para o que as reformas protestantes vão fazer, continuando essa crítica à Igreja Católica, às práticas católicas.
A própria mudança política de uma política feudal descentralizada para um absolutismo centralizado, essa é a lista de fatores, de acontecimentos desse período de transição. Então, as reformas protestantes se encaixam nessa lista, né? Nesse momento importante da história, de finalzinho da Idade Média, passagem para a Idade Moderna. Mais um comentário. Não se pode considerar o Lutero como o pioneiro das críticas, né? Ele é o líder da reforma luterana, que acaba sendo a primeira das reformas, mas ele não é o primeiro crítico da igreja. Conforme eu já disse, o próprio Renascimento, que vem desde os 300, desde 1300 e alguma coisa, os próprios renascentistas já eram críticos, já formulavam, e para além do Renascimento, eu tenho até padres, outros padres de dentro da igreja, participantes da estrutura católica, que também formulam críticas ao que eles estão vendo acontecer dentro da igreja, certo? Então, para finalizar esse raciocínio, as reformas protestantes estão dentro de um conjunto de outros acontecimentos situados no final da Idade Média, início da Idade Moderna, que estão colaborando com essa transição, com a finalização do sistema feudal, do funcionamento medieval para o funcionamento, o surgimento da Idade Moderna. E para fechar essa introdução, eu gostaria de discutir o nome, né? Por que se chama Reformas Protestantes? Vamos esquecer um pouquinho de história e vamos pensar no português. A palavra reforma significa o quê? Quando você diz, por exemplo, esquece a história, vamos ficar no português. Quando você diz, por exemplo, que vai reformar a sua casa, significa que você vai derrubar tudo no chão e construir outra? Isso não é uma reforma, concorda? Isso é uma construção. Reformar é quando você vai mexer numa coisa ou noutra apenas. Você vai trocar uma janela, você vai consertar uma goteira, você vai pintar trocar a cor de um quarto ou da casa inteira. Isso é reformar. Então, reformar significa reconstruir, corrigir pedaços, algumas coisas. Galera, é exatamente isso que os reformadores quiseram desde o início. Vamos pegar o Lutero. Quando Lutero começa esse processo de críticas, de questionamentos a tudo que ele está vendo acontecer dentro da igreja, não era a intenção do Lutero fazer uma nova igreja, né? Fundar uma nova religião. Não, ele não quis isso no início. A intenção dele era apenas reformar, não construir uma nova religião. Ele queria consertar o que aos olhos dele estava errado, certo? Então ele não quer montar uma igreja para ele. Não era a intenção inicial. Acabou sendo isso por conta da reação da igreja, que não aceita as críticas, que não recebe, e Lutero não volta atrás, então ele acaba sendo excomungado e aí vai surgir uma nova religião, uma nova igreja, certo? E por fim, protestantes. O que significa isso? Protestantes, no português, na definição do dicionário, nada mais é que protestar é questionar, contestar, e também tem a ver com a atitude dos reformadores. Lutero vai questionar, vai contestar práticas que ele está vendo, porque conforme eu disse, ele é um padre que não está concordando com algumas coisas, e ele vai ter coragem de contestar, de questionar, está errado, não é assim, discordo, não. Então ele é um reformador, porque quer consertar o que está errado para ele, que está protestando, contestando, questionando. Faz todo sentido esse nome, né? Reformas protestantes, no plural, porque são todas essas quatro. Na verdade, finalizo aqui. As reformas protestantes, de uma galera que está protestando, questionando, contestando, são três. A luterana, seguida da calvinista, seguida da anglicana. A católica, eu poder estar de cor diferente, não, por acaso. É até um jeito de eu me defender, né, dessa crítica que eu possa receber. A reforma católica, também chamada de contra-reforma, não é uma reforma protestante, óbvio, né? Ela não vai fazer uma reforma para se criticar,
mas ela é uma reação a todas essas outras três, as críticas que ela está recebendo. Então ela acaba estando no mesmo contexto, né? Como uma continuidade dessas três reformas protestantes. E quando a gente estuda as três reformas protestantes, tem que estudar a Contra-Reforma, diante de tudo que ela está recebendo, de todas as críticas, de tudo que ela está escutando, o que a igreja vai fazer? Então a Reforma Católica é a reação, o que a igreja fez diante desse contexto de crise interna. Vale a pena ver cada uma das reformas, né, separadinho. Convido você a assistir cada um dos vídeos, a Reforma Luterana, a Reforma Calvinista, a Anglicana e a Reforma Católica, certo? Muito obrigada por ter ficado até aqui e até a próxima!